Olá, quarta-feira, 25 de março de 2015, você vai ver hoje no portal da Assembleia. Deputados destacam projetos de lei para ampliar a idade dos candidatos nos concursos públicos na área de segurança e denunciam os problemas no setor de emprego das empresas de ferro Gusa. O Ministério Público realiza promotoria itinerante e promove atendimento direto aos moradores da Vila Palmeira. O programa CNH Jovem é sancionado pelo governador Flávio Dino. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Assembleia. E mais, a pílula do dia seguinte. Você sabe quais são os perigos do uso indiscriminado desse medicamento? Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados estaduais usaram a tribuna para falar sobre os problemas de alguns municípios maranhenses e destacaram também a importância de um projeto de lei para o setor da segurança pública. O deputado Estênio Rezende foi o primeiro parlamentar a usar a tribuna e lembrou que a cidade de Balsas cresceu e precisa de mais atenção do poder público. Saímos de 40 mil habitantes há pouco mais de 30 anos para uma população de quase 100 mil habitantes hoje. As ruas não têm infraestrutura. Nós temos apenas 15% da cidade urbana, da área urbana de Balsas, com asfalto. Temos água em 12% das casas de Balsas, temos água encanada. Esta é uma triste realidade de Balsas. É preciso que o poder público, municipal, estadual e federal, olhe com mais atenção. O deputado Cabo Campos destacou o projeto de lei para ampliar a idade dos candidatos a concursos públicos no setor da segurança. É que nós estamos entrando com indicação, pedindo ao governo do Estado para que o próximo concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, bem como também dos agentes civis, venha a ter a faixa etária de até 35 anos. Haja vista que nós entendemos que hoje o cidadão brasileiro ele vive mais. E o homem com 35 anos ainda está de plenas forças físicas para exercer sua função. O deputado Otelino Neto destacou reportagem veiculada em rede nacional mostrando problemas em municípios maranhenses. Aquilo é o fruto de anos e anos, de décadas de políticas públicas concentradoras, de políticas públicas que não visavam promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, principalmente, porque os muitos recursos que vinham para o Maranhão não chegavam às pessoas. Eles eram desviados no meio do caminho. E aí promoveu esse estado de pobreza que infelicita o nosso povo. O deputado Josemar de Maranhãozinho contestou a reportagem a qual se referiu o deputado Otelino Neto. Quando mostram centro do Guilherme, não mostra nada de calamidade pública a nível de administração pública. Porque há 6 anos assumiu aquele município uma prefeita que trabalhou e fez muito por aquele povo. Queria, aqui para finalizar, dizer aos novos colegas que fique à vontade para visitar Centro do Guilherme. O deputado Roberto Costa lembrou da sanção pelo governo do estado da lei da CNH Jovem. Eu parabenizo o governo pela medida, porque eu acho que pela história nossa, que conhece as dificuldades do estudante da escola pública, que conhecemos, na verdade, o ganho que será para eles este projeto. Nós não poderíamos jamais deixar de destacar. Aqui não está o deputado Roberto Costa, apenas militante do PMDB, mas, acima de tudo, está o Roberto Costa, que tem uma formação dentro do movimento estudantil, sabendo das dificuldades que os nossos estudantes, os nossos jovens, passam para ter acesso a um documento tão importante nos dias de hoje. Ainda durante a sessão, os deputados falaram sobre algumas ações do governo do estado. A situação do desemprego causado pelas empresas de ferro Gusa na região tocantina também foi assunto durante a sessão. A deputada Andréa Murat denunciou nomeação irregular de servidor no governo do estado. Dei entrada com requerimento na SES, solicitando informações sobre a nomeação de Luiz Júnior. Luiz Júnior, deputado Eduardo, ele foi condenado em Coroatá, ele foi secretário de saúde do município de Coroatá, condenado pelo TCE,
a devolver 7 milhões aos cofres públicos, além da aplicação de pagamento de multa de mais de R$700 mil. Luiz Júnior é hoje o chefe da rede de saúde do estado do Maranhão. Um condenado, ficha suja. O deputado Rogério Cafeteira fez a defesa do governo. O deputado quer trazer para a Assembleia disputa paroquial, disputa do município de Coroatá, da região, para cá. Doutor Luiz é adversário da família dela, então só isso aí já descredencia as acusações da deputada Andréia. O deputado Fernando Furtado também saiu em defesa do Executivo Estadual. Fico muito preocupado, como alguns colegas já até pediram para a nobre deputada, que tivesse um pouco de cautela, um pouco de discernimento, quando fizesse algumas denúncias. Porque ser oposição é importante, como já foi dito por muitos, é muito importante o seu papel. A senhora tem desempenhado de uma forma bastante competente, mas é preciso separar o joio do trigo. O deputado Emetério Eba discordou da mudança na composição da Comissão de Constituição e Justiça aqui na Assembleia Legislativa. Não se pode mudar hoje, de maneira nenhuma, nenhum membro. E, principalmente, não podem fazer parte das comissões quem faz parte da mesa ou líderes de bloco ou de governo. E o nosso querido colega deputado Cafeteira faz parte, sim. Ele é líder do governo nessa casa aqui, então jamais se poderá abrir, dentro do nosso regimento, esse tipo do que está tentando o nosso colega Alexandre Almeida. O deputado Rafael Leitoa rebateu críticas do deputado Alexandre Almeida sobre obras no município de Timon. E essa obra é uma das obras financiadas pelo empréstimo contratado pelo governo do Estado através do BNDES. E esta obra, o governo do Estado licitou e contratou, mas, pasmem, sem a autorização do Banco do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Porque simplesmente a obra ainda não foi resolvida o seu problema fundiário. O deputado Júnior Verde destacou problemas no setor de emprego nas empresas de ferro-gusa na região tocantina. Nós precisamos tomar uma providência enquanto Estado, dialogar com os setores. Até se está se falando, e foi uma notícia até do ex-deputado Hélio Santos, falando-se até em férias coletivas, né, na gusaria, na indústria de gusa. Férias coletivas, para realmente não ter que desempregar nesse primeiro momento. A deputada Ana do Gás lembrou que é preciso continuar com os projetos que visam beneficiar o povo do Maranhão. É preciso que se tenha a responsabilidade de colocar aqui as situações. E eu venho pedir, como eu pedi para o secretário Marcos Pacheco, que seja averiguado e que a gente dê continuidade a esses projetos para o povo não passar mais 4 anos sendo prejudicado. E que a gente possa tratar com responsabilidade. Na reunião de ontem da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados fizeram várias deliberações para enxugar a pauta. Confira na reportagem de Joelson Braga. Os membros da CCJ estão empenhados em enxugar a pauta das proposições que tramitam na comissão. Nesta terça-feira, foram feitas várias deliberações. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça falou sobre os trabalhos. Hoje nós deliberamos uma matéria do Executivo que trata exclusivamente dos servidores da AGED, sobre a questão do ticket de alimentação, que estava justamente congelado e não atualizava por ter valores fixados, né? Teria que haver uma indexação. E houve justamente esse projeto do Executivo, um projeto que havíamos há muitos dias já sendo procurado pelos servidores da AGED, pelos funcionários, e nós justamente deliberamos, bem como alguns projetos de iniciativa de parlamentares. Outro projeto que foi aprovado na comissão foi a criação da Frente Parlamentar pelo Fim dos Lixões no Maranhão. O autor é o deputado Rafael Leitoa. A frente irá discutir a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída em 2010 e foi dado um prazo de 4 anos para que os municípios brasileiros se adequassem a esta nova realidade. Mas passados quase 5 anos, pouca coisa avançou, principalmente na questão do fim dos lixões. E essa discussão aqui no Maranhão vai acabar aqui no plenário da Assembleia Legislativa. O autor da frente lembra que o problema dos lixões precisa ser discutido amplamente, porque a forma como a lei foi aprovada deixa um ônus financeiro muito grande para os municípios, e isto precisa ser revisto, até porque este é um problema nacional. Esse é um problema de todo o estado do Maranhão. Todos os municípios de pequeno a grande porte hoje vivem com os problemas dos lixões a céu aberto. E isso é uma problemática que o governo do estado tem que enfrentar com muita seriedade, tendo em vista a Lei Nacional da Política dos Resíduos Sólidos, que exige o fim dos lixões até maio de 2014, né? Então essa lei já é uma lei nacional e que infelizmente os municípios do Maranhão não conseguiram se adaptar a ela. Então precisamos fazer uma discussão ampla envolvendo toda a Assembleia Legislativa, os prefeitos e principalmente o governo do estado, para que a gente possa de verdade dar um fim aos lixões do Maranhão. Pela lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as prefeituras que ainda acomodam lixo a céu aberto podem responder por crime ambiental, com aplicação de multas de até 50 milhões de reais. Além disso, há o risco de não receberem mais verbas do governo federal. Os prefeitos, por sua vez, correm o risco de perder o mandato. Por isso, encontrar uma solução para este problema se torna tão urgente. Você vai ver no próximo bloco, o governador Flávio Dino sanciona a lei que cria o projeto CNH Jovem, logo após o intervalo. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão está cada vez mais perto de você. Acompanhe a cobertura diária da Assembleia Legislativa em sua conta no Instagram, pelo @AssembleiaLegMA. Siga o nosso perfil e fique sempre bem informado sobre todos os fatos e acontecimentos do Parlamento Estadual. Agora também no Instagram. Siga o perfil @AssembleiaLegMA. Uma nova ferramenta em favor do cidadão. Quem quer acesso ao Parlamento Maranhense, acessa @AssembleiaLegMA. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A Casa do Povo, também no Instagram. O Brasil vai agora ver o Maranhão como nunca viu. Os programas Série Documento Especial e Parlamento Literário que você acompanha na TV Assembleia serão exibidos também em rede nacional pela TV NBR do Governo Federal. É a TV Assembleia, cada vez mais perto de você. A lei que cria o programa CNH Jovem foi sancionada pelo governador Flávio Dino. O programa isenta a cobrança das taxas para tirar a primeira habilitação e vai atender 2.000 jovens estudantes com idades entre 18 e 21 anos e que tenham concluído o ensino médio na rede pública.
A previsão é que o projeto funcione na prática a partir do próximo semestre. O governador Flávio Dino destacou que pessoas com idade entre 18 e 21 anos que tenham cursado as 3 últimas séries do ensino médio em escola pública vão concorrer à isenção nos custos de cursos teóricos e práticos, além de taxas de emissão de permissão para dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Esses jovens vão passar pelos cursos, pelas preparações necessárias à obtenção do documento e, em segundo lugar, nós estamos também abrindo caminho para que esses jovens tenham um requisito a mais para ingressar no mercado de trabalho. É um programa que neste ano de 2015 vai assegurar 2.000 carteiras de habilitações para jovens de 18 a 21 anos oriundos de escolas públicas. Segundo o deputado Marco Aurélio, relator da lei na Assembleia Legislativa, além de facilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, o programa terá papel importante na garantia da segurança do trânsito. É um programa instituído pelo governo do Estado e a Assembleia votou por unanimidade, justamente avaliando esta importância que é uma ação do governo chegar a juventude, chegar à classe que precisa chegar e garantir um direito, que é justamente conseguir um documento, que não é só um documento, mas que é um passaporte importante para o mercado de trabalho e também garante aí na questão da redução da violência no trânsito. Hoje, a quantidade de jovens que morre ou se acidenta todos os dias no Maranhão vítima desse trânsito e, sobretudo, a quantidade que não está habilitado. 2.000 jovens vão ser beneficiados inicialmente, 1.000 selecionados e os outros 1.000 sorteados. O projeto vai ser realizado em parceria com o Detran e a Secretaria de Juventude. Caberá ao governador sancionar, aprovar o decreto, baixar o decreto que irá estabelecer, inclusive, questões procedimentais, como as 2.000 vagas, que ficou definida na lei, assim como também outros procedimentos. E logo em seguida, provavelmente, pelo decreto, sairá o prazo para o Detran lançar a portaria regulamentando o benefício. A nossa intenção é que até o segundo semestre o programa seja implantado totalmente. E hoje, na verdade, ela se materializa enquanto proposta executada pelo governador e ela foi construída pelos movimentos sociais e hoje ela, na verdade, é um instrumento importante de acessão ao direito, né? E aí o que se vê hoje, os jovens de 18 a 21 anos vão ter acesso a uma coisa que antes era distante, né? Que é custoso também. E aí ela também tem outro olhar, que é a questão da educação. É garantir a esses jovens que continuem estudando, valorizando a educação e avançando e também criando oportunidades ao emprego e também à renda. E para falar sobre o programa CNH Jovem, aprovado por unanimidade pelos parlamentares, convidamos o deputado estadual Marco Aurélio, o professor Marco Aurélio, que vai falar também sobre a audiência pública, que vai discutir o cumprimento da lei das filas. Bom dia, deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Elda, satisfação imensa estar aqui. Vamos falar primeiro desse projeto, essa lei do CNH Jovem. Quais os benefícios, na sua opinião, que vai trazer uma lei desse tipo que está isentando de taxa assim, milhares de jovens? Verdade, um programa muito importante do governo do Estado, né, que veio a lei para a Assembleia Legislativa, tive a satisfação de ser o relator, aprovamos por unanimidade e ontem foi a sanção da lei. E é importante justamente, um programa que tem um alcance e que tem um foco em política pública para a juventude. Certo. Acho que todo tipo de iniciativa do governo, todo tipo de programa, ele só tem sentido se ele modificar a vida de alguém. E, logicamente, não vai salvar toda a juventude, mas já é ali o início, né? Já é um olhar diferenciado, atender neste primeiro ano 2.000 pessoas, 2.000 jovens de 18 aos 21 anos e que de repente não teriam condições de fazer sua habilitação. E essa habilitação ela é importante, que é um documento que na maioria das vezes contribui para garantir a empregabilidade. Com certeza, é verdade. E além disso também tira justamente um público que quase sempre às vezes está pilotando, está dirigindo sem ter habilitação. E ele também tem algumas restrições, né? O senhor disse que não vai salvar a pátria toda, com certeza, porque tem algumas limitações, são para jovens que concluíram o ensino médio na rede de ensino público. Exatamente, né? E aí justamente observa-se alguém que verdadeiramente vai estar precisando. Né? Você tem um documento que custa geralmente mais de R$ 1.500, o jovem da escola pública, grande parte não teria condição de fazer.
e ele ter logo essa oportunidade. E a maneira que o programa foi criado e que vinculou, é preciso estar a metade das vagas alunos que fizeram o Enem e têm um melhor desempenho. Ou seja, já é um incentivo. Se o aluno tirar uma nota boa no Enem, já pode participar desse programa, então estimula, vincula diretamente com a educação, e a outra metade é mediante sorteio. Então, um programa que vai alcançar bastante. Hoje, o Maranhão tem um número de veículos, o dobro do número de pessoas habilitadas. Isso quer dizer muita gente sem habilitação. Isso não quer dizer que cada pessoa tem 2 veículos, mas quer dizer que tem muitas pessoas sem habilitação. É verdade. Então, é um programa que vai garantir aí essa questão da regularização e vai com certeza estar prevenindo essa violência no trânsito que envolve os nossos jovens diretamente. Por falar em leis, em projetos sancionados que se transformam em leis, vamos falar de uma que até hoje não pegou, a Lei das Filas. Essa é uma lei aprovada, já em vigor, né, desde 2002, mas parece que até agora as pessoas, eu não digo as pessoas, as instituições ainda não atentaram que ela deve ser cumprida. O que tem sido feito? O senhor está reclamando disso, já reclamou aqui uma vez comigo, a gente já falou sobre isso, mas a partir de agora, o que vai ser feito, deputado? Verdade, nós vamos bater muito forte nessa tecla da defesa do consumidor, e amanhã, exatamente amanhã, nós teremos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, e essa oportunidade eu quero convidar todas as pessoas que de repente se sentem lesadas, se sentem no seu direito desrespeitado e enfrentam filas nos bancos, nas agências bancárias aí, de horas e horas, e de repente não se veem amparadas pela lei. A lei existe, mas primeiro que nem todo mundo vai fazer uma denúncia quando se sente lesado. É verdade. E aí quando faz a denúncia, a sanção, a multa, a punição é muito branda para as agências bancárias. E o ponto principal que a gente vai levar nessa discussão é um melhoramento da lei, a Lei das Filas, lá de 2002, que teve revisão em 2007, nós precisamos ter uma lei forte, uma lei firme, que intimide os bancos nessa questão do desrespeito ao consumidor. Você tem, de repente, uma lei que prevê uma multa de apenas R$500 quando a pessoa fizer uma denúncia. O banco vai preferir contratar um funcionário, contratar um servidor, ou vai preferir pagar uma multa de R$500? Logicamente, vai preferir pagar a multa. E o que seria possível? Uma outra revisão da lei, dar novas cobranças, não sei se o termo é esse, para essas autoridades, essas instituições bancárias que não cumprem essa determinação? Seria isso uma saída? Olha, eu já tenho a minha visão. Eu fui vereador de Imperatriz e lá nós fizemos um aprimoramento. Entretanto, o mais importante no processo legislativo não é você chegar com uma ideia, vai falar, eu vou mudar uma lei. Não, porque lei é coisa muito séria, é coisa que mexe com a vida das pessoas, muda comportamento, cria responsabilidades. Então, o ato de legislar é uma ação que tem que ter muita responsabilidade. E se você vai modificar uma lei ou propor a modificação de uma lei, por que não chamar todos os agentes envolvidos nessa legislação? Por isso que amanhã nós teremos aqui o PROCON, o Sindicato dos Bancários, convidamos agências bancárias, toda uma rede de proteção ao consumidor, os parlamentares, convidamos vereadores aqui de São Luís, convidamos nesse momento você que quiser participar e trazer sua contribuição a este debate. Enfim, o objetivo principal é ampliar uma discussão para, a partir daí, pegar vários pontos que possam ser sugeridos, que podem ser discutidos, melhorados, e aí a gente entra com uma sugestão de emenda à lei, para que a gente possa, sim, ter uma lei forte, mas também, não só a legislação, mas chamar todos os entes responsáveis, exemplo da Promotoria do Consumidor, exemplo do PROCON, e a gente reforçar aí uma fiscalização. O ponto, além da questão da legislação, é reforçar a fiscalização para que a gente possa garantir efetividade, que é o cumprimento. Tão importante quanto a lei
é garantir o seu cumprimento. A gente tem muito esse problema, deputado, que a gente chama que as leis que não pegam. Quer dizer, de repente, os deputados fazem todo um esforço aqui na apresentação de um projeto, na aprovação desse projeto, que depois se transforma em lei quando sancionado pelo governo do Estado, mas de repente a sociedade, as autoridades, ou a quem cabe o cumprimento, não atentam para esse cumprimento. A gente tem várias situações dessa. Nesse caso, qual seria o papel, eu já nem digo da Assembleia, vocês já estão fazendo essa parte, a sociedade, de que forma ela pode agir também para dar um empurrãozinho para ver se essas leis que são resultados desse trabalho possam, de repente, facilitar a vida da gente no dia a dia? Verdade, Elda. A questão, às vezes, tem leis que não conseguem ter ali uma amplitude, uma efetividade do seu cumprimento, mas só o fato dela existir, ela já é uma referência do que pode e do que não pode. Isso. Sem a lei, você não tem referência do que é certo e do que é errado. Né? Por outro lado, a cultura tem que ser cada vez mais de garantir esse direito, de cobrar esse direito. É um direito assegurado. E a legislação, ela precisa, acima de tudo, do cliente, do consumidor que está lá no banco todos os dias. Mas precisa de uma rede que recebe essa denúncia, que seja muito atuante. O PROCON aqui no Maranhão, essa nova gestão do Duarte, sensibilizada, né? Está mostrando muito firme, muito incisiva. Você viu aí uma atuação muito firme na questão dos postos de combustível, que aumentaram os valores do combustível, e o PROCON deu um exemplo aí inédito, que inclusive foi destaque em nível nacional. Então, é aproveitar esse momento em que as instituições que fazem essa defesa do consumidor e fazer ali um pacto, fazer uma união e falar, vamos garantir que esse direito seja cumprido, que esse direito seja exercido. Mas assim, o principal mesmo é o consumidor fazer a denúncia, é o cliente fazer a denúncia quando ele se sente lesado. Ele tem certeza também dessa conscientização e de que essa denúncia vai ser bem recebida e encaminhada. Mas é verdade. Tem que ter punição, tem que ter multa. Na verdade, você não vai... Os bancos, muitas vezes, a própria legislação ela é muito branda, e os bancos, eles têm aí lucratividade muito alta. Não haveria necessidade, multas de R$500. Não haveria necessidade de estar passando mão e cabeça, não. É justamente ter ali o rigor da lei, não defendendo os bancos, mas, acima de tudo, defendendo o cliente, defendendo o cidadão, que é quem se vê desrespeitado diariamente ali nas agências bancárias, nas filas. Então, só para lembrar, tudo isso vai ser discutido amanhã, numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, e que qualquer pessoa interessada no assunto pode participar, não é isso, deputado? Com certeza. Amanhã, às 15 horas, convidamos todos que se sentirem interessados a participarem dessa discussão, sugerir algum ponto para que a gente possa melhorar tanto a legislação quanto a fiscalização. Amanhã, às 15 horas, na Sala das Comissões da Assembleia Legislativa, será um imenso prazer receber todos que possam participar deste debate. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e um bom dia para o senhor. Satisfação, Eldo, bom dia a todos. Bom dia. E você pode rever a entrevista com o deputado professor Marco Aurélio no site da Assembleia, que é al.ma.leg.br. E no portal você acompanha ainda a cobertura completa de tudo o que acontece no Legislativo. E veja no próximo bloco. Ministério Público realiza projeto Promotoria Itinerante nos bairros de São Luís. E mais, você sabe quais os perigos da pílula do dia seguinte? Não sai daí que a gente volta já. O governo federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. São mais de 156 bilhões em créditos para o agronegócio brasileiro. De um lado é mais investimento em tecnologia e inovação. Do outro, mais desenvolvimento para o setor. De um lado é o Brasil investindo em mais competitividade e sustentabilidade, para que do outro o agronegócio produza ainda mais oportunidades para o país continuar crescendo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca,
intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. Para ajudar a população, o Ministério Público vem realizando uma iniciativa interessante. Trata-se da promotoria itinerante que durante 3 meses vai atender os moradores da Vila Palmeira. Confira na reportagem de Adria Rodrigues. Aproximar cada vez mais o Ministério Público da população é o principal objetivo da promotoria itinerante. Moradores da Vila Palmeira e bairros vizinhos são os beneficiados. No primeiro dia de atendimento, a procura foi pequena, mas segundo o promotor responsável, a tendência é que a demanda aumente. Segundo ele, as questões mais comuns apresentadas pelos moradores estão relacionadas à família. O trabalho do Ministério Público através dessa promotoria é manter de forma direta um contato com a comunidade. E aqui, com esse deslocamento e essa localização, a gente possibilita para que moradores por si ou por entidades que possam representar apresentem problemas relacionados com a comunidade, né, que atingem toda a comunidade, que dizem respeito à saúde pública, a saneamento, à infraestrutura e com relação também a direitos individuais. Seu Emilson, que está desempregado, ainda não recebeu os direitos devidos da empresa que trabalhava. Há muitos anos, ele tenta resolver, até que ouviu falar da promotoria itinerante. Procurou pelo ônibus que fica pertinho da casa dele, relatou o problema e parece que agora vai poder fazer o processo andar. Estou com o processo há 17 anos, rolando na justiça, ninguém faz nada, ninguém diz nada. E fica enrolando e não faz nada. Porque a missão do advogado é correr atrás do processo e definir o que tem. Se não tiver, tomar carro. O senhor acha que aqui pelo Ministério Público você vai conseguir resolver, vai ser mais rápido? Eu acredito no Ministério Público, porque é algo sério. É algo competente. A principal inovação é o atendimento direto à população na própria comunidade. Durante o tempo que passar aqui, o Ministério Público faz o diagnóstico, depois encaminha as demandas, o que torna o processo muito mais ágil. Nos próximos 3 meses, a promotoria itinerante vai atuar na região. Não é preciso fazer agendamento, basta procurar pelo ônibus que está estacionado no Parque Folclórico da Vila Palmeira. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8 horas ao meio-dia. A Secretaria de Saúde, em parceria com vários municípios maranhenses, realiza hoje uma série de atividades educativas de conscientização em comemoração ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Com o tema Respire Aliviado, Tuberculose tem cura, a campanha tem como foco chamar a atenção da população para a doença. A abertura será logo mais a partir das 8h30 da manhã, no auditório do Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão, o LACEN, que fica no bairro do Diamante. O acesso fácil e o uso indiscriminado da pílula do dia seguinte para prevenir uma gravidez indesejada tem aumentado entre a população. Mas ao optar por esse medicamento, muita gente abre mão do uso da camisinha. E as consequências têm revelado um dado alarmante. Confira na reportagem. É cada vez comum o uso da pílula do dia seguinte como método de prevenção. Um hábito perigoso, pois se trata de um medicamento feito com hormônio concentrado. Este médico ginecologista afirma que a facilidade do acesso à pílula, hoje disponível em qualquer posto de saúde para qualquer pessoa, tem incentivado o uso irresponsável.
tomada repetidamente, a pílula do dia seguinte ela deixa de funcionar. Então, a pílula do dia seguinte é um método anticoncepcional muito bom, mas ele tem uma limitação de uso. A pílula deve ser tomada no máximo 2 vezes por ano. E o que acontece é que muitos casais estão tomando repetidamente. Toda vez que tem relação sexual, toma a pílula do dia seguinte. E o grande problema é que, tomado dessa maneira, a pílula não tem segurança. Essas meninas estão sujeitas a engravidar, pensando que estão protegidas. Ele orienta que o uso só deve acontecer em situações de emergência. A pílula do dia seguinte deve ser tomada quando o casal acha que o seu método anticoncepcional falhou. Por exemplo, o casal usa camisinha, né, o preservativo, e por algum motivo o preservativo rompe. Então aquela relação ficou desprotegida, ela pode engravidar. Nesses casos, que tem a indicação do uso da pílula do dia seguinte. A pílula deve ser tomada no máximo até 72 horas depois dessa relação sexual, e aí a gente volta a insistir, no máximo também 2 vezes por ano. O uso frequente da pílula do dia seguinte revela um dado preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, 45% dos brasileiros admitem que não usam camisinha nas relações sexuais. E ignorar o preservativo é abrir porta para uma gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível, como a AIDS. E quando o assunto é o vírus HIV, os números são alarmantes. Ainda segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 150 mil pessoas em todo o país não sabem que são portadoras. São Luís ocupa o 2º lugar entre as capitais do Nordeste, com o maior número de pessoas infectadas. No ranking nacional, a capital maranhense está em 6º lugar. Segundo este voluntário do grupo Solidariedade à Vida, uma organização não governamental que atende portadores do vírus, eles recebem uma média de 5 novos casos por mês. A maioria deles vem para cá fazer os tratamentos porque não há o cumprimento das pactuações de alguns municípios. Tem municípios que têm os exames para ser feitos, têm as consultas para ser realizadas e não realizam, não fazem isso. Então todos vêm para cá. São Luís acaba absorvendo toda a demanda da epidemia de AIDS que deveria ser pulverizada em alguns municípios. Ele afirma ainda que vai buscar parceria no Legislativo Estadual para a criação de uma frente parlamentar que trate do assunto. Já tivemos o primeiro contato com a Assembleia Legislativa, através do Cabo Santos, e outros deputados mais, que vamos tentar implantar a nossa frente parlamentar de luta contra as STIs e doenças tropicais, porque através da frente parlamentar iremos conseguir avançar na luta contra essas epidemias que estão assolando o estado do Maranhão. E o Portal da Assembleia fica por aqui, lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 da manhã e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.